Ai, meu Deus, a dívida de Minas. Eu apuro, eu leio todo dia, eu vou atrás das coisas, mas é porque... Mas, nossa, gente... Tá empacado, vão né? resolver isso, Zema, Pacheco, STF... Vamos aí, né? Vamos agilizar esse trem. O Matheus Simões falou uma coisa hoje, né? Nosso vice-governador, em entrevista para você aqui hoje mais cedo, né? Para você para a Thalita. Ele falou que o ministro do Supremo, Edson Fachin, ele decidiu não decidir. E é isso mesmo, né? Não resolveu nada. A gente estava esperando para essa ser uma grande semana. Mas eu acho que essa fala do Matheus Simões vale para o governo de Minas. O governo de Minas está desde 2019 decidindo não resolver, empurrando com a barriga. Eu acho que essa semana mostrou que ninguém quer resolver, né? O STF quer deixar, o Fachin quer deixar lá para o Nunes Marques, o governo de Minas quer continuar com liminar atrás de liminar. O Matheus Simões disse hoje que até dia 28 de agosto não adianta nada, porque o governo tinha até pedido até dia 28 de agosto, porque é o prazo que o Supremo Tribunal vai julgar lá o mérito da prorrogação da volta de pagar a parcela cheia da dívida, né? E ele falou que não adianta nada, porque tem que esperar votar o projeto do Rodrigo Pacheco. Então, assim, a impressão que dá mesmo é que o governo realmente quer terminar este mandato sem resolver o problema e se sustentando por liminares de que não façam pagar a parcela cheia da dívida. Só que agora vai poder ganhar de brinde, diante dessa discussão, Marina, uma aprovação do regime de recuperação fiscal, né? Porque, veja só, fazendo o esforço, e foi um parco esforço feito pelo governador durante muito tempo na Assembleia para que esse projeto andasse, e acho que, objetivamente, olhando pela falta de votos. Não tenho voto para conseguir, tem falta de deputado que vai me apoiar nessa conversa, já tem um cipoal de informações mostrando que isso aqui é brabo para o servidor e o deputado nunca quer brigar com o servidor, a não ser que ele tenha motivos muito, muito fortes para fazê-lo como um aliado do governo. Então, já que o governo andou nesse modo, de repente ele ganha a possibilidade de falando, olha, já que a proposta de Pacheco não está andando, vamos mexer com o RRF. E está contando, até o elogio que foi feito por Matheus Simões nessa nossa conversa, é muito claro de Tadeu Martins. Eu conversei com 2 pessoas hoje pela manhã e que me disseram que ficaram surpresos com a decisão de Tadeu Martins de levar a votação exatamente para o mesmo dia em que a decisão pode vir do ministro Cássio Nunes Marques. Porque disse, olha, Tadeu não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Ele podia simplesmente falar assim, olha, moçada, eu levei até o limite das minhas competências, tá? Coloquei o projeto, já tínhamos aprovado o orçamento, estava tudo no caminho limpo, só para o governo se acertar com a sua base e botar as coisas para serem resolvidas na Assembleia. O placar foi de 33-22 nessa votação. É um governo que diz que tem 50 aliados na Assembleia. Não tem 50 aliados na Assembleia. Nunca teve, né? Para essa pauta. E, aliás, não teve para tantas outras. Então, não é uma constante, não é uma garantia que tem. Tanto é que agora estão surgindo as cobranças públicas, tanto do vice-governador, que hoje disse, tá parecendo que tem gente mais do PT guiando os rumos do PL, que é um partido da nossa base, do que propriamente o PL que está caminhando com a gente. Subiu no palanque, andou nas eleições, quer governar junto, quer participar. Não dá para imaginar as coisas assim. Ele deu muito recado, muito pro Sargento Rodrigues, né? Sem citar o Sargento Rodrigues, ele dizia muito do Sargento Rodrigues. Mas eu acho que isso que o Matheus Simões fala é muito importante, assim, porque a gente já fala muito de responsabilização de parlamentar, né? A gente fala muito na questão do orçamento, e eu concordo com ele quando ele fala que é impressionante. O cara pode ir lá e votar contra. Ele pode, sendo da base, sendo da oposição, é prerrogativo do mandato dele, ele votar como ele quiser. Mas eu realmente tenho dificuldade de entender o cara que não vai votar. O governo não tinha quórum para poder votar porque os deputados foram viajar. O recesso regimental da Assembleia é dia 18, o cara tá viajando dia 15. E o governo não conseguia convencer esse cara a estar no plenário para poder se posicionar. Ele também tem responsabilidade. Esse não é o maior problema do Estado hoje em dia? A gente não fala disso o tempo inteiro, né, Fran? O tempo inteiro só fala disso. A gente só fala disso não é porque a gente gosta desse assunto. A gente só fala disso é porque ele é o principal problema do Estado de Minas Gerais hoje em dia. E porque se isso não se resolver, o Estado vai ter que pagar bilhões de uma vez só. Vai ter que atrasar salário, vai ter que parar de pagar merenda para repetir as justificativas do governador. O parlamentar, ele também tem responsabilidade sobre isso. Não dá para ele ficar fazendo gracinha para o servidor o tempo inteiro. Isso foi dito e mencionado em alto e bom som pelo vice-governador hoje, de dizer claramente assim,
nesse caso específico do PL, né, estendendo essa crítica à posição da deputada Chiara quando estava votando lá o reajuste para os servidores e estava favorável à emenda que levava o reajuste de 4,82? 4,62 para 10 ponto alguma outra coisa, de que, olha, não tem que ter responsabilidade. E assim, tô de pleno acordo com você, Marina. Eu já falei isso outras vezes e acho isso um ponto relevantíssimo. A conta no Brasil sempre é empurrada, de maneira geral, para o executivo. A gente sempre diz que o executivo é o grande culpado por boa parte dos problemas. A gente personaliza muito a política brasileira nisso, né? As pessoas, às vezes, nem sabem se é uma atribuição do presidente da República, do governador ou de quem é, e atribuem uma determinada culpa. Você vê isso no município. Ah, mas a polícia militar não pode agir dessa maneira, é um absurdo. Mas o prefeito da cidade não tem atribuição de tratar com a polícia militar disso, é o governador do estado. E coisas assim. Como acontece no governo federal. A gente cobra do governo federal posições de cortes de gastos, de diminuir uma máquina inchada, mas assim, que parcela o legislativo está entregando desse processo, né? O Congresso Nacional está se tornando mais barato, o Congresso Nacional está olhando para as políticas públicas para racionalizá-las e gastar menos com elas? Muito pelo contrário. Está olhando para turbinar tudo e para manter, por exemplo, projetos como aquele que dava incentivos fiscais pós-pandemia para eventos culturais no país, foi parar na casa dos bilhões, acabou a pandemia, todo mundo voltou a operar e aí, continuamos na mesma? A gente está olhando para o judiciário, que até outro dia tinha lá no senhor Rodrigo Pacheco um grande patrono para receber uma das benesses mais, assim, escandalosas dos últimos anos em que a gente está discutindo responsabilidade fiscal. E assim, a justiça brasileira não tem nada a ver com essa história. Nós estamos falando do judiciário entre os, se não o mais caro do mundo na sua proporção em relação ao PIB e em relação à prestação de serviço que faz. E há sempre o argumento defendido pela justiça de dizer, não, gente, não é assim, as coisas não funcionam dessa maneira, faltam juízes, tá tudo certo. O argumento está sempre respeitado, mas não quer deixar de dizer que é caro. Continua sendo um judiciário caríssimo frente às necessidades e à quantidade de processos que tem no país, ao excesso de judicialização, tá tudo isso na conta. Mas não pode deixar de ser objetivo e saber o quanto o judiciário está consumindo das receitas brasileiras, o quanto as Forças Armadas ocupam e consomem também da Previdência Social e fazem com que todo mundo tenha que pagar a conta. Então, acho que nesse caso de Minas Gerais, acho que está mais do que correto o governador, o vice-governador, o secretário de governo em cobrar da base mesmo. Eu, se estivesse na posição, eu certamente faria a mesma coisa. Falar, amigo, é verdade, você quer votar comigo, você quer ter gente indicada, você quer ter salário bom pro seu aliado, você quer sentar comigo nas viagens, no avião, viajar comigo, subir no falante, tirar foto, dizer que o governador vai levar dinheiro para aquele lugar, mas na hora que o governador tá num aperto, tá num sufoco, você não quer votar comigo, que pelo menos se apresente, e acho que nesse caso, o caso da deputada Chiara, por exemplo, pelo menos, olha, chegou lá e disse, né, aqui ó, eu tô contrário mesmo, o negócio funciona dessa maneira, e eu ficarei em contrário. Muito bem, relação rompida. Seria mais justo com o governo, se estivéssemos tratando dessa perspectiva, de que antes da votação ela já dissesse pro governo, ó, tira meus cargos, tira quem tá aí com você, porque nessa matéria aqui eu não voto. Então, se o acordo for esse, você quer tirar, pode tirar, mas eu vou votar contra. O governo se viu surpreendido com aquilo que aconteceu. E nessa última votação também, teve mais gente surpresa. O governo também se pegou surpreso com gente que até então era governista de carteirinha e que eu ouvi de uma pessoa dizendo, olha, esse aqui, de um deputado que até ainda tem lá na rede social, mão dada com o vice-governador, quando vai lá na região tá com o governador de braço dado e tudo mais, e que na hora H, ó, escafedeu-se. Eu entendo completamente essa relação, mas ela é, claro, do ponto de vista do governo, um absurdo. Os parlamentares têm tanta responsabilidade por um Estado que vai ficar quebrado, quanto para um Estado que vai se solucionar. Se o voto necessariamente passa por eles, e a articulação passou até que chegassem a Rodrigo Pacheco, necessariamente por esses deputados, eles também precisam ser responsáveis pelo restante da conta. Fran, para te perguntar sobre essa decisão do ministro Fachin de empurrar as coisas para frente. Agora vai, Fran, no dia 1º de agosto a gente resolve esse negócio com uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques?
Ai, gente, eu não acredito mais em nada em relação a esse tema. É muita gente, é muito falatório, né? É muita postergação, é muito deixar para depois, para resolver depois. Aí agora o Zema resolveu cobrar da base, só que você teve um delay aí de 3 anos para começar a cobrar. Eu não tô julgando se é certo, se é errado, todo mundo tem suas responsabilidades nisso, mas tudo demorou muito, tá chegando nesse ponto. E que no final é assim, né? O governo deve, então o governo precisa pagar. Aí a União precisa receber, mas não quer receber também do jeito que aí parcelado em diversas vezes, mas atualmente não está recebendo nada. Então, assim, é muita gente que no final do ano passado resolveu para ser o protagonista, né, para tentar resolver o problema, e agora viu que a situação tá pior, mas assim, foi um erro de cálculo político, acho que de todos esses atores, e agora o Supremo, como em várias questões, tá tendo que resolver essa questão na última hora aí. Acho que pensando muito na perspectiva aqui nacional também, o que a gente vê é que ainda continua essa insatisfação do Ministério da Fazenda quando o projeto aí de Rodrigo Pacheco de renegociação da dívida. Pacheco não vai aceitar nenhuma mudança que vai vir do Haddad. Se tiver qualquer mudança, isso vai ocorrer aí durante a tramitação do projeto no Senado e na Câmara, que ia ser por agora, mas vai ficar só para o mês que vem, isso no Senado, né? Aí na Câmara, a grande aposta é que esses estados aí mais endividados tenham uma bancada com número suficiente para aprovar esse texto, que são 200, aí se a gente for pensar em Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas, não é o suficiente ainda, mas dá para conseguir outros apoiadores ali. Então as bancadas do Norte e do Nordeste devem chiar, obviamente, pedir mais isonomia. Só que o que tudo parece é que é isso, vai ficar aí nesse campo. Agora, se o STF decidir tomar uma decisão de fato, falar, não, caiu liminar, vai ter que pagar, aí a gente vai ver a galera toda se movimentando para ver que fim que vai ter, porque aí também, do jeito que caminha na Assembleia, vai votar, e depois deixa para 1º de agosto. Então, tudo demora demais nesse tema, e é uma pena, porque no final das contas, quem vai pagar é o servidor público, né? Quem vai pagar é ali que é a merenda da escola, né? A segurança. Então, assim, no final das contas, é muita gente tentando resolver, só que não, né? Tentando aí passar essa responsabilidade, em vez de todo mundo sentar na mesa como adultos e resolver isso de uma forma, porque ninguém vai querer o que quer mesmo. Então vamos ver o que é o meio termo possível para todo mundo.